Fala gurizada, tudo certo? Meu nome é Oscar, esse aqui é o meu primo Didon, mais uma vez presencialmente. Esse aqui é o canal Grenal dos Primos, a gente faz os pós-jogos de Grêmio e de Inter, comenta outros assuntos quando o assunto é importante, contratações, mudança de técnico e tudo mais, mas a nossa rotina é comentar pós-jogos e hoje a gente está fazendo o pós-jogo do Inter e Palmeiras aí um pouco atrasado, porque a gente está aqui em Jurerê, Santa Catarina, uma praia de Florianópolis. E ontem a gente estava no trânsito, em deslocamento para cá, e aí a gente acabou atrasando um pouco o jogo, mas vamos fazer para não deixar faltar. E cara, a gente teve uma derrota no Beira-Rio contra o Palmeiras, que continua sendo um time muito poderoso, apesar de alguns dizerem que decaiu em relação aos últimos anos aí, mas continua sendo um time muito bem treinado, um time de peças muito boas, um time que envelheceu bem, seja com o próprio Gustavo Gomes, que fez o gol, que daqui a pouco a gente vai comentar também, como os bons momentos dele de Libertadores aí com o Palmeiras na época do título e tudo mais. E cara, hoje é difícil comentar esse jogo porque foi um jogo muito bom. O Inter jogou muito bem, se esforçou, correu, aplicou o que o treinador treinou durante a semana. Só que o Inter continua cometendo o mesmo pecado da efetividade, das chances criadas que não se convertem em gol, de uma defesa que é fraca, que é velha na pessoa do mercado. A gente contrata zagueiros na medida do possível que o Inter pode contratar, com o que tem financeiramente, com o que tem disponível no mercado, mas que são zagueiros insuficientes. Então o que acontece? O Inter trabalha muito, se força muito, move uma usina para chegar no ataque, não concluir, e num ataque do adversário que seja bem qualificado, aquilo se traduz em gol, né? Então o Inter começou com muita intensidade, daqui a pouco um lance de bola parada, um escanteio, em que o cara do Palmeiras cobrou, cruzou, e foi na cabeça do Gustavo Gomes, no meio da área, em que quem é que estava com o Gustavo Gomes marcando ele? O Bernabé e o Ronaldo, cara. Que os dois não subiram, né? O Bernabé e o Ronaldo no meio da área. Quem é que estava para ali? Naquele momento do jogo, o Vitor Gabriel ainda estava. O Vitor Gabriel saiu lesionado, mas ele ainda estava. Sim. Em campo. E o Vitor Gabriel, se eu não me engano, é um cara alto. Não sei, se o mercado tivesse ali no meio, eu não sei se ele ia conseguir rebater a bola. Mas, pô, o Vitor Gabriel ia conseguir. O Ronaldo e o Bernabé eu não vou nem comentar, né, cara? São dois baixinhos, não tenho o que falar. Então, o Gustavo Gomes não subiu no segundo andar, ele subiu no terceiro andar em relação aos caras, entendeu? E aquilo desmontou o Inter, assim, a intensidade, apesar que o Inter continuou tentando e chegou no seu primeiro gol com um golaço aí do Ronaldo, quase a lá Bernabé, assim, no último jogo, mas um pouco menos de intensidade, um chute muito bem colocado. Né? E ali a gente tinha uma esperança de virar bem o jogo, né? Só que aí o Palmeiras, quando ele chegou, e foram poucas chegadas do Palmeiras, mas foram com muita qualidade. Então, assim, foi uma bola lançada para o Vitor Roque, eu lembro certinho, o Mercado e o Bruno Gomes fecharam ele, só que ele passou de moto, entendeu? Aí o Mercado voltou para dentro da área, o Vitor Roque só deu um come nele, chutou e é gol, não tem o que fazer, entendeu? Mas ainda era um momento cedo no jogo. Ainda era cedo. E quando estava 1-0 ainda teve o lance do pênalti, né? Do Vitor Gabriel. Depois eu vou chegar lá, eu tô só fazendo um panorama geral do jogo. Ainda era cedo pro Inter buscar esse revés. E a gente martelou, não digo martelou assim, porque não teve chances claras, mas a intensidade era muito grande. Diversas chegadas na área, mas que esbarravam muito, e o Palmeiras fechava muito bem a marcação. Sim. Dentro da área. Isso não tem como negar. Então eu falava, pô, chuta, mas tu olhava pra dentro da área, tava aquele bolo do Palmeiras que impedia de concluir. E aí, cara, numa saída de bola com o Rocher, o Mercado simplesmente apagou e roubaram a bola dele, terceiro gol, matou o jogo, né? Então, assim, não foi um jogo de se lamentar qualquer trabalho, seja individual ou seja coletivo. Inclusive, eu esqueci de comentar, a escalação eu acho que é a ideal. Apesar de não concordar com o Vitinho, mas não tem muito o que colocá-lo no lugar por enquanto. Claro, se tiverem disponíveis os ganeses lá, por exemplo, o Denis, Benjamin, o outro Benjamin, são eles que jogam, na minha opinião, ainda no lugar do Ronaldo, apesar que o Ronaldo melhorou de rendimento. Mas
a escalação dos 1 aos 11 que estavam disponíveis foi a ideal para aquele jogo, na minha opinião. Mas a mexida também, ele tirou o Alan Patrick já. O Alan Patrick saiu aos 15 minutos, porque o Alan Patrick também não estava conseguindo cadenciar muito bem o jogo. A marcação do Palmeiras era muito boa. Eu até não discordei, principalmente pela questão da bola parada. A bola parada do Alan Patrick é muito ruim. Ele cobra muito mal escanteio, ele cobra muito mal falta. Mas eu digo, a substituição não deve ser de bola parada, é da bola rolando. Não, tudo bem. Porque bola parada é só o cara não chutar, né? Mas aí o Bruno Gomes começou a correr mais pelo meio, foi bem também e tudo mais. E aí depois entrou o Kaique, que o Inter agora contratou emprestado lá do Bahia, né? Do Bahia, mas não dá nem pra avaliar, porque foi no final do jogo. Olha, ele me pareceu meio um novo Wanderson. Um cara que fica meio com a passadinha curta ali, ciscando, daqui a pouco vira as costas pra linha de fundo. Do que eu vi até agora eu não gostei, mas tem que dar o benefício da dúvida porque foi muito pouco tempo jogado. O resumo do jogo foi esse. Claro, o Didon comentou ali de um possível lance capital do próprio Vitor Gabriel, que foi uma chegada por trás, na risca da grande área ali. Eu não achei tão claro, porque se for dar aquele pênalti, se torna muito fácil cavar pênalti. É só receber uma chegada e cair que vai ser pênalti. Não achei intensidade suficiente para marcar pênalti, mas se tivesse marcado, aí entra aquele que eu sempre falo, que é a assunção do risco. Que é o que eu sempre falo para ti, mas foi ou não foi pênalti? Uma coisa é ser pênalti, claro, outra coisa é o defensor não ter a noção de que determinada conduta dele vai gerar um risco. Sim. Dessa interpretação. Mas aquele lance é 90% falta. Os juízes marcariam falta fora da área, né? Tipo e assim... aí é mais um lance inconsequente, igual o lance do Bernabé, né, contra o Flamengo lá fora de casa, que o cara do Palmeiras estava saindo da área, ele estava de costa pro gol, assim como foi o lance do Flamengo em que o Bernabé cometeu o pênalti. Esse tipo de coisa tem que ser enxergado pela condição técnica e tem que ser corrigido, porque o Inter o Inter precisa de 30 chances para fazer um gol. Então não dá, a gente não pode queimar esses cartuchos, entendeu? O que tu tem mais aí para comentar? Não, falando um pouco do Palmeiras, assim, tu falou que não é um time em ascensão, quer dizer, em relação a ele mesmo, está numa decadência, mas está dando uma melhorada. Performance. Eu até acho que não, acho que é um dos piores Palmeiras, assim, dos últimos tempos, que sempre foi um nível muito bom, né? Uns jogadores meio, até brinquei contigo lá, que entrou o Luigi de verde, né? O Luigi do Mário, né? Porque quem é esses caras aí? Tem uma gurizada deles que eles revelam caras bons, mas nem perto ainda do Hendrick, do Estevão, enfim, dessa galera que realmente são diferenciados. E até teve um jogo que a gente assistiu junto, inclusive, o Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras ganhou, o gol se eu não me engano, foi do... eu não vou lembrar quem fez o gol do Palmeiras, foi bem no final, ali de rebatida, né? E o Palmeiras ganhou, mas eu achei que no jogo o Corinthians foi melhor. O Corinthians que não é naquela Brastemp, né? Foi melhor, então acho que o Palmeiras, eu tava com uma sensação que tem o seu impacto, né? O jogo, assim, antes de começar. E o Palmeiras foi lá e meio que, na minha visão, ele foi nitidamente melhor que o Inter. Assim, o Inter teve seus lampejos também no início. No início o Inter começou muito bem, mas depois disso, depois que tomou o primeiro gol, eu nunca vi o Inter candidato a ganhar a partida, assim. Eu acho que já estava um jogo meio... cara, mas é porque daí assim, meio controlado já. É que daí tu tá esquecendo de todas as vezes que o Inter chegou na área. Uma coisa é não ter chance clara de gol. Outra coisa é tu lembrar do jogo e lembrar quantas vezes o Carboneiro tentou passar pelos caras ou tentou cruzar. Lembra daquela bola que passou rente? Sim. A linha, aquela ali é só uma das chances. Então eu discordo de ti. Mas aquilo ali não chega a ser uma chance, né? Não, mas aí que tá, é chegada de Dom, é volume de jogo. Tu tens que analisar o jogo não só pelas chances claras ou não claras de gol. Tu tem que analisar o jogo pelo volume de jogo. E volume de jogo, quem teve mais foi o Inter. Não, volume de jogo sim, mas chance de vitória foi o Palmeiras, é isso que eu tô falando. Não sei, não teve tantas chances claras. O Rocher pegou uma bola lá no canto que tinha desviado num dos zagueiros do Inter, uma coisa assim, mas não teve uma martelada do Palmeiras. O que teve foi... Depois do 2-1 também, eles confiam muito na zaga, que é boa, e a estratégia Cara, foi um perde e ganha do caramba. Foi um misto de passes errados com marcações que roubavam a bola de um lado e de outro. Era o tempo todo o Palmeiras roubando bola do Inter, o Inter roubando bola do Palmeiras. Mas a diferença é que o Palmeiras não errava a marcação. Foi isso. E depois do 2-1, o Palmeiras quis controlar o jogo. Não é que o Inter errou a marcação do Inter na saída de bola estava muito boa. Não, mas o que eu digo do mercado, por exemplo, foi... Mas eu já contabilizo estabeleça a diferença entre a marcação do time como um todo e as falhas defensivas. Uma coisa é a marcação do time, outra coisa é a marcação da defesa.
Tu tinha uma saída, uma marcação de saída de bola do Palmeiras com o Borré, com as linhas adiantadas lá na frente, principalmente no primeiro tempo. O Borré aqui sumiu, né? Agora. Acho que ele nem tocou na bola. Pera, deixa eu terminar de falar da marcação. Lá o Mercado e o Vitor Gomes, o Vitor Gabriel e o Félix Torres contra Vitor Roque e companhia, é difícil, cara. O Arthur até estava falando do Bruno Gomes. Pô, é uma ilha. O cara é um cara que tem que dar conta de tudo. Também é verdade isso daí. Agora, tu tens que estipular a análise. Uma coisa é a formação tática do time como marcação, como em blocos e tudo mais. Outra coisa é a amostragem da zaga. Que em 2 lances o Palmeiras levou. Tá, mas tu acha que o sistema defensivo do Inter estava organizado? Essa é a pergunta. Não, eu acho que taticamente o time estava organizado, não o sistema defensivo. O Inter estava sendo muito eficiente em marcar a saída de bola do Palmeiras. Só que em lançamentos o Inter vazou porque a zaga do Inter é velha e ruim. Entendeu? Não deu bote, não deu combate. O mercado estava vendido no segundo gol. Entendeu? E ali até deu pra ver que o mercado meio que já tá mais pra lá do que pra cá, né? E aí o Arthur também comentou uma coisa que eu não tinha pensado. O Arthur, meu irmão. Quem estava saindo com a bola pelo Inter antes de sair era o Vitor Gabriel, ele que estava saindo pela zaga. Quando ele saiu e teve que entrar o Félix Torres, o mercado começou a sair com a bola no pé. E aí foi onde deu a falha, que o Vitor Roque roubou e fez o gol. Mas é isso, né? Agora a gente vai ter o confronto contra o Juventude, né? Não, o Juventude é o Grêmio. Juventude é o Grêmio, o Inter é o Ipiranga. Então a gente vai ter o confronto com o Ipiranga. Eu acho que o Inter passa tranquilo, com aquele volume de jogo que estava ali e tudo mais. Não é algo que me assusta, principalmente com o segundo jogo sendo no Beira-Rio. E vamos ver como é que se sai agora lá, já num jogo de ida fora. E teremos o Grêmio contra o Juventude, então, jogando primeiro jogo lá em casa. Não em casa, e segunda depois fora. E aí a gente faz os pós-jogos também do que vier disso. Beleza, gurizada? Se inscreve, comenta, compartilha com um amigo e até o próximo vídeo aí. Feito, gurizada. Valeu, até a próxima.